Ele me amou primeiro. Sou amada, sou filha de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Quem? Jesus. O nosso Salvador. Somos filhas de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E nós o Corunipuia. Ele me amou primeiro. 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 Temos vida plena porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. E eu sou filha de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro e eu o amarei para sempre. Lonton da língua. Ele me amou primeiro. Temos vida em abundância porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. A mais uma live hoje do Ele Me Amou Primeiro, com um tema tão lindo que é o álbum de família. Então, você já pode imaginar do que a gente vai falar, né? De uma família estabelecida, uma família que é sonho do Senhor na vida de cada um de nós. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Já vou convidar você para deixar aí o seu joinha, o seu coraçãozinho, para salvar essa live, copiar esse link, encaminha aí para suas amigas, para o grupo, nos seus status, e se inscreva no canal. Assista também as lives anteriores, que nós fizemos com tanto carinho, com a participação de tantas pessoas que têm enriquecido e edificado a nossa vida. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. Eu tenho aprendido diariamente, né, sobre esse tema. Na minha vida, o Senhor tem acrescentado, e hoje eu estou aqui como você, para poder receber do Senhor mais instrução para a minha família, na vida dos meus filhos, dos meus netos, e também como filha, para poder abençoar e honrar os meus pais. Bem-vindas, meninas! Que alegria! Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Que alegria estar aqui junto de novo. Queridas, vamos começar por onde hoje? Pelo começo. E o começo é o Gênesis. O Gênesis nos conta a história do começo de um relacionamento de amor de Deus com os homens. Vamos ler Gênesis 1, 27 e 28. A palavra de Deus nos diz de uma forma linda que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha que coisa linda! Deus criou a sua imagem, Deus colocou o seu reflexo e criou homem e mulher, definidos, estabelecidos para a sua glória. Deus não precisava de nós
mas ele nos amou tanto, de forma tão especial, que resolveu nos criar para que tivéssemos a alegria de adorá-lo. E nos abençoou com a bênção da fecundidade, a bênção de podermos nos multiplicar. Que riqueza, que coisa especial Deus fez. E a Bíblia fala que tudo era puro, tudo era lindo, ao ponto de que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma pureza divina, literalmente. Mas o engano chegou e, como fruto disso, veio o pecado que nos afastou de Deus. E junto disso veio a vergonha e a malícia. Junto também vieram os sofrimentos da gravidez e as dores a quem dá a luz. Quantas consequências tristes! Quantas coisas difíceis! Como a vida se tornou difícil para o homem. Mas Deus não desistiu do seu propósito. E de forma muito especial, Deus buscou trazer leis, ordens para ordenar a vida e para que o homem voltasse a ter acesso a Deus. E lá em Êxodo, no livro de Êxodo, ele nos dá mandamentos claros. E o primeiro mandamento é: não adorarás, nem darás culto a qualquer outro Deus. Só Deus merece ser louvado. E hoje em dia, muitos de nós, muitas mulheres têm se adorado, têm amado o seu próprio corpo mais do que ao próprio Deus. Vocês já viram essa expressão, meu corpo, minhas regras? Queridas, o nosso corpo foi feito por Deus para adorá-lo. Então, nós temos que entender que somos templo do Espírito Santo e que, por isso, não são nossas regras, é a regra dele. E o que ele nos diz, no próximo mandamento escrito, ele diz: não matarás. Por isso, não temos o direito de tirar nenhuma vida que esteja crescendo dentro de nós. Por menorzinha que seja, por mais pequenina que seja, como um bebezinho muito pequeno, não podemos assassinar bebês dentro de nós. Com a vida que não é nossa, com a vida que foi dada por Deus, não se brinca. Claro que muitas vezes é muito difícil, mas se ele nos dá a bênção da fecundidade, junto, ele vai nos dar a capacidade, as condições e a graça para cuidar desses bebês tão preciosos que não pediram para nascer. É sobre isso o nosso assunto de hoje. Que Deus abençoe ricamente a cada uma de vocês, a cada uma de nós. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque você criou todas as coisas. Obrigada porque você criou a família. Obrigada, Senhor, porque você nos fez como teus filhos. Quando fomos criados para sermos teus filhos. Aqueles que você ia todo dia, no cair da tarde, às 5 da tarde, às 4 da tarde, no final da tarde, você ia ali, orava com a gente, falava com eles, falava com Adão e Eva. Esse foi o desejo, você nos criou para isso, como teus filhos. Pai, fala conosco nessa tarde, fica à vontade entre nós. Estamos aqui para sermos usadas pelo teu Espírito Santo, para falar de um assunto que enche o seu coração de alegria, porque nós fomos criados teus filhos. Ó Pai, para cada pessoa que está ouvindo a gente aqui nesse dia, nesse momento, agora, eu te peço, Senhor, que tu fales ao coração, Senhor, tu tragas renovo, tragas alegria, traga consolo. Também, Senhor, traga direção para aquele que está perdido e sem caminho, Pai. Nós te pedimos por isso e nos mostra o que está na tua palavra, Senhor, sobre este assunto, sobre ser mãe, sobre ser filho, sobre ter filhos, para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós te agradecemos porque tu estás aqui conosco. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu acho tão lindo, né? A gente poder ser chamado de filhos, filhos de Deus. O Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu
E o Senhor não nos escolheu para sermos seus escravos, mas Ele nos selecionou para sermos seus filhos e filhos amados, com direito à herança e com direito à eternidade. E isso é muito profundo, isso nos ensina muito a ser mães, a ser pais, né, como casal, e a sermos filhos também, a honrar esse pai e a honrar aqueles que o Senhor estabeleceu como nossos pais aqui. E hoje, nessa live, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre o que é ser filho, um pouquinho sobre o que é ser mãe, esse dever, né, as responsabilidades que estão sobre nós, mulheres, para ensinar os nossos filhos, para cuidar e para poder direcioná-los também, né, com o apoio do nosso marido, mas muitas das vezes nós passamos o maior tempo com os nossos filhos, então tantas coisas nós precisamos e é de responsabilidade nossa observarmos principalmente os detalhes. A Zoé disse algo muito importante, né, quando ela falava dos 10 mandamentos, com respeito a não adorar ao seu corpo, não adorar a si mesmo. A gente vive num momento da sociedade, se você entrar numa rede social, você tem uma avalanche de pessoas, de influencers e de tudo, falando que você precisa ser mais perfeito fisicamente, você precisa ter um cabelo mais bonito, você precisa ter uma cintura mais fina, você precisa ter uma pele mais durinha, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa estar o tempo todo montada, desculpa, parecendo uma Barbie, muitas vezes uma mulher com 40, 50, 60 anos, querendo andar como uma adolescente, escolhendo não ter filhos porque não quer estragar o seu corpo, como se ter filho fosse estragar alguma coisa, pelo contrário, é algo que é algo que é acrescentado na nossa vida, são como joias colocadas de preciosas em nós, né? Então, existe um conceito nesse século que afasta totalmente a mulher do padrão pelo qual Deus nos criou, afastando a gente dessa imagem de mãe, de cuidar, de proteger, de ensinar, afastando essas responsabilidades, trazendo muitas vezes o papel da mãe, né, atualmente como se fosse só uma melhor amiga, que é cool, que é legal, que eu posso contar com quem eu estou querendo ficar, e as coisas não são assim biblicamente, não funcionam dessa maneira. Muitas vezes, ser o que a sociedade diz ser cool, vai totalmente contrário a ser o padrão que Deus estabeleceu para nós. E muitas vezes, porque você não quer que o seu filho chore agora, você vai chorar no futuro, porque você não está ensinando ele a ter padrões e princípios estabelecidos por Deus. Isso tudo é muito sério. Você que é mãe, você que é responsável por alguém que é menor, você que talvez é uma irmã mais velha, na ausência da sua mãe, você se tornou mãe pela situação familiar que você vive. Você muitas vezes que não esperava, mas faleceu alguém, você teve que cuidar daquela criança como mãe, sendo mãe, na ausência daquela mãe de sangue, você tem a responsabilidade. E o Senhor, Ele vai perguntar para você o que você fez com essa responsabilidade que eu te dei. De que forma você tem levado, com que tipo de seriedade você tem tido. Não podemos banalizar essa palavra tão pequena, mas que tem um significado tão grande. Eu estou acostumada a trabalhar com crianças e com pessoas em situações de risco, pessoas que vivem na comunidade, criança de rua, e olha, uma palavra, talvez a mais importante para eles, é essa: mãe. Mexe comigo, faz o que você quer comigo, mas não fala da minha mãe. É uma realidade, porque tem um peso, porque na hora que uma pessoa cai, infelizmente, às vezes na marginalidade, a única pessoa que olha para aquele ser humano como ser humano é a mãe. Então, nós que temos buscado conhecer mais de Jesus, nós precisamos entender o que é ter um olhar de mãe.
E Deus que nos fez para sermos mães e nos deu a bênção da fecundidade, Ele mesmo nos capacita. Mas essa mãe, eu gostaria que a gente ampliasse esse conceito. Nem todas vão poder gerar por vários motivos. Ou porque não casaram, ou porque são inférteis, ou porque Deus não permitiu, ou porque não tiveram condições, muitas coisas. Mas esse desejo que estava no Éden, de que nós fôssemos fecundas, preparou o nosso coração para podermos gerar em nós. Vocês sabiam que gerar é do mesmo radical de generosidade? Uma mulher que gera filhos, ela é generosa, ela aprende a dar, ela aprende a dividir de si mesma, e é uma coisa muito especial. Mas nem sempre eu vou ter filhos do meu próprio útero, mas eu posso ter filhos do meu próprio coração. As moças solteiras, a Bíblia nos diz que mais são os filhos da solteira do que da casada. Às vezes eu posso, com o meu coração, acolher muitos, acolher filhos emprestados, filhos adotados, filhos de diversas situações e origens. E é isso que eu quero animar vocês nesse dia, que nós abramos o nosso coração para podermos acolher a quem precisar dessa graça, acolher para quem precisar desse abraço de mãe. Muitas pessoas perderam as mães por motivos muito difíceis. Muitas pessoas tiveram mães muito jovens que não conseguiram dar conta do recado. E a palavra nos diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o que é uma coisa absurda, ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Esse nosso Deus é lindo. E mesmo que uma mãe falte, o Senhor, que é Pai, Ele está sempre presente, mas às vezes precisa de nós para mostrarmos esse caminho, nós para mostrarmos como é um abraço de Deus. Queridas, ser mãe é um privilégio que Deus nos deu e Ele vai nos dar graça. Isso que é importante. E complemento dizendo, né? Ser mãe é um privilégio, mas é uma decisão. Porque não é simplesmente ter um filho da barriga que te torna mãe. A família linda ali da Giovana. Depois tem que botar grandona, Gi. Não é ter um filho da barriga que te torna mãe. Não é apenas isso, né? Eu tenho visto que todas as coisas, quando eu me deparo com a palavra de Deus, eu vejo que muitas das coisas, se não todas, elas não são sentimentos, elas não são desejos, elas são escolhas, né? Porque eu posso ter uma filha e não conduzi-la nos caminhos do Senhor, e não educá-la, e não prepará-la para este mundo, né? Não ter o meu coração convertido para ela, e eu posso negar a minha missão. E eu acho interessante, eu fiquei pensando nisso hoje de manhã, que é o único contexto que fala de missão de mãe, né? É a única, dentro da família não fala missão de pai, não fala missão de filho, fala missão de mãe. Então Deus tem uma coisa muito especial quando Deus estabelece uma missão, né? O que é uma missão? É um desígnio, né? A gente vê assim, você foi indicado, você foi assinado para uma missão, você tem que cumprir, desempenhar um papel, é um desígnio. Eu, como designer, que vem de desígnio, né? A gente entende que design vem de projeto, né? Então, o design de uma coisa é o projeto para aquilo, para que ele foi feito? Ele foi estabelecido com uma função. Então, a mulher, ela tem uma missão de mãe. Quando ela se torna mãe, ela tem uma missão, né? Ela tem um papel que ela tem que desempenhar em santificação, em fé, amor e bom senso, e tantas outras características que a gente tem que desempenhar com muita sabedoria, com muita paciência, com muita graça, com muita misericórdia, né? Então, é impossível viver isso de acordo com os princípios de Deus sem Deus, né? Para eu ser uma mãe segundo o coração de Deus, para eu ser uma mãe que busca o coração de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. E eu realmente creio que é nisso que vem a nossa salvação, né? Quando fala que a mulher vai ser salva por sua missão de mãe, é porque quando a gente aceita essa missão, a gente entende que eu fui designada para isso,
eu preciso me santificar para santificar os meus filhos. Eu preciso me despir de tudo que é do velho homem, eu preciso tirar tudo que é meu, carnal, me encher de Jesus para poder levar os meus filhos para a eternidade. Né? Então, essa palavra missão é uma coisa muito forte. Né? Eu fiquei pensando muito em você, Giovana, eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente, porque você como missionária, 20 anos de Níger como missionária, talvez você tenha uma noção dessa palavra, abrangendo mais do que como mãe, mas você possa nos dizer o que é isso, né? O que é uma missão em campo, o que é um missionário em campo, o que é adotar filhos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho também de você nisso, como mãe missionária, né? E eu acho que isso seria muito precioso para a gente entender um pouco dessa dimensão da força que Deus estabelece e espera de nós como mães. Quando a gente fala de missão, é muito abrangente e vai muito além do que uma responsabilidade, né? A missão, ela significa o seu objetivo, o seu propósito, o seu foco de vida, né? Quando a gente fala em missão, a gente fala somos missionários, ou quando fala também, os militares falam vamos para uma missão. Então, é toda a sua vida, toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua expectativa é focado naquela missão, naquilo pelo qual você foi designado, né? Quando a gente foi para o Níger, a gente sentiu que tudo que a gente tinha que doar ali, né? Então, a nossa juventude, a nossa criatividade, a nossa energia, a nossa alegria, né? A nossa esperança, as nossas forças, porque tinha um objetivo: proclamar, anunciar o reino de Deus, a salvação para aquelas pessoas. E ali eu tive uma experiência muito grande, que se tornou também uma missão para mim, né? Que é a missão de ser mãe e gerar através do coração. Muitas vezes a gente sonha, às vezes, desde pequenininha, a ter os nossos próprios filhos, né? A nossa miniatura. Com quem que vai aparecer? Comigo? Com meu marido? As meninas, principalmente, sonham isso. A gente cresce vendo filme, desenho sobre essas coisas. Mas, às vezes, não vai acontecer com todas nós. Mas isso não nos impede de ter essa experiência maravilhosa, enriquecedora, transformadora, que é ser mãe e que é amar fora do coração. Amar além das forças, das expectativas, daquilo que você imaginou que você pudesse ser. Porque ser mãe nos torna muito melhor do que a gente já pensou em ser. A gente começa a entender o que é se importar sem interesse algum. O que é amar incondicionalmente, independente do seu filho ter ou não ter gratidão. E a gente sabe que o amor é uma escolha, e ser mãe também é uma escolha. Talvez você pode estar pensando aí na tua casa, mas eu não escolhi não ser fértil. Mas você não precisa deixar de ser mãe só por causa disso. Nós temos tantas crianças, bebês, pré-adolescentes, que estão esperando alguém que os adote. Alguém que escolha amá-los incondicionalmente. Alguém que escolha fazer parte. Alguém que escolha ser família com eles. Alguém que queira escrever um álbum de família, uma árvore genealógica. A gente pensa, é só de sangue? Não, tu pode enxertar um galho aí. E esse galho pode crescer de uma forma tão junta em você que faz parte de você. Eu tenho filhos que eu amo absurdamente. Se eu pudesse, eu dava a minha vida por eles, para que eles pudessem sempre fazer as escolhas certas. Eu abri mão de sonhos, de planos, de vontades, de vaidades, de muita coisa, para poder estar com eles e para poder compartilhar de momentos com eles e para poder estabelecer fundamentos e princípios na vida deles. E hoje, quando eu olho, tem alguns deles que eles falam igualzinho a mim. Eu olho e falo assim, gente, não é possível que pareça tanto comigo. Ou outros eu falo, não é possível que pareça tanto com o Alexandre.
Ou outros eu falo, como que ficou misturado desse jeito? E aí tem outros que eu falo, gente, só a cor que muda, porque até parece comigo. Tem coisa que a gente não explica, mas os nossos olhos, eles enxergam de forma diferente quando nós amamos. Você já ouviu falar que quando você ama, você vê diferente, você vê por um ângulo diferente? É assim que funciona. Não fique com medo de adotar, com medo do futuro, basta seu dia cada mal. Vamos deixar de ansiedade, vamos deixar de protelar, de procrastinar, de deixar de fazer o que precisa ser feito. Às vezes nós temos vontades tão egoístas e deixamos de ser bênção, de ajudar o próximo a escrever uma história melhor, de salvar vidas, a de dar um futuro, a de dar possibilidades, a de apresentar o evangelho para uma criança que pode transformar a vida dela, que pode transformar a nação dela, que pode transformar depois o povo, a tribo dela. Queridos, o evangelho, ele é muito além do que só um sangue. Ser mãe é muito além do que você ter o mesmo sangue ou aparecer ou não fisicamente. Está aqui dentro. É no profundo da alma. Isso é missão. É você saber que você se entregou por algo que vale muito a pena, porque você plantou sementes, você arou a terra, você gastou tempo ensinando os seus filhos, como eu gastei tempo ensinando aqueles meninos. Agora quem vai dar o crescimento é o Senhor. É o Espírito Santo quem vai convencer a cada um. Se eu tive luta com alguns filhos, tenho. Se eu tive alguns que não foram, talvez, tão fáceis como eu pensei que seria, sim, tem filhos que são difíceis, que compreendem a vida de uma forma diferente, que fazem escolhas, muitas vezes, diferentes daquelas que nós sonhamos para eles, mas nem por isso eu deixo de amar, nem por isso eu deixo de ser mãe, nem por isso eu deixo de orar, nem por isso eu deixo de me preocupar, nem por isso eu deixo de sonhar e saber que aquela semente um dia pode fazer diferente, o Senhor pode transformar essa situação. E também teve tantos outros filhos, porque eu tenho muitos, né? Não foi só um. Foram muitos. Tem alguns aqui, ó. Tem até um. Quantos? Fala pra gente quantos filhos. Eu tenho 19 filhos. Na verdade, eu tenho muito mais do que 19. 19 foram o que acabou eu tendo a guarda e acabou morando conosco por períodos maiores. Mas o Senhor me deu muitos filhos, inclusive o meu nome, o Senhor mudou. Eu lembro muito de Jacó, quando teve um encontro com Deus, e num lugar difícil, e que o Senhor mudou o nome dele, assim foi comigo também. No Níger, quando o Senhor mudou meu nome para Zanquenha, que significa mãe de muitos. E eu aprendi esse nome através dos adultos, que viravam para mim e falavam, Zanquenha, Zanquenha, o que eles estão falando? O que eles estão me chamando? E daqui a pouco aqueles cotoquinhos de criança vinham, Zanquenha! E eu descobri que aquele era o meu nome na África. Zanquenha, mãe de muitos. O Senhor colocou na minha vida crianças, jovens, adolescentes. Deus colocou missionários, até mais velhos do que eu, para me chamar de mãe. E eu aprendi a amar, a cuidar, a saber que um filho precisa ser ouvido, precisa conversar, olhar nos olhos. Eu entendi que não é só sobre dar uma boa vida, não é só sobre colocar um bom prato de comida, mas é sobre apresentar o evangelho para eles. É sobre você ser ali uma continuação daquilo que o Senhor é na tua vida, para que os seus filhos sejam um legado daquilo que é verdade dentro de você. Só que para mim foi muito difícil fazer isso. Os meus filhos, eles não vieram bebezinho para mim para eu criar do meu jeito. Eu peguei eles, a maioria pré-adolescentes, num país muçulmano, vivendo numa cultura totalmente diferente da minha. Eu tenho um filho que quando ele tinha por volta de 16 anos, eu sempre falava para ele, eu te amo. E ele nunca falava, ele não agia com amor, ele não demonstrava amor. E eu falava, Senhor, esse menino não me ama. E eu falava, eu te amo, eu insistia. E esse menino, quando ele tinha 16 anos, ele olhou para mim e ele falou assim, Zanquenha,
Eu não sei falar isso. Eu não sei o que é isso. Eu nunca tive isso na minha vida. Quando eu tinha, até meus 12 anos, ninguém nunca conversou comigo. A minha vida foi baseada em apanhar e fazer o que precisava ser feito. Eu nunca ouvi dos meus pais de sangue isso. Eu não sei o que é isso, então eu não sei te dizer isso. E eu falei assim, mas eu te amo e eu vou te ensinar o que é esse amor. E hoje ele escreve para mim, Janquenha, eu te amo. Ele teve uma filha e ele colocou o meu nome nessa filha. E isso, para mim, é uma prova de amor. Talvez com a dificuldade que ele teve, com a história dele, ter sido tão difícil nessa área. Hoje, ele é alguém que cria os filhos dele de uma forma diferente. Às vezes eu ligo para ele, ele tá andando, fazendo caminhada com o filho dele numa, não é uma praça, num local onde dá para fazer isso no Níger. Então, tudo tão diferente. O filho dele tem 3 aninhos, ele tem 2 filhos, uma bebezinha, que é a Giovana, Maria Giovana, e um menininho. E ele tem 3 anos. O meu filho hoje dá tempo para essa criança, conversa, totalmente diferente, porque foi plantado um amor no coração dele. Então, nós precisamos plantar esse amor no coração dos nossos filhos, nós precisamos ensiná-los essa linguagem do tocar, do abraçar, sabe? Independente do momento que a gente esteja vivendo socialmente, ou essa era digital, onde as pessoas estão cada vez mais reservadas. Cada filho é uma história. Eu tenho 19. Olha, até hoje, cada um é um jeito diferente que ele vai entender o seu eu te amo. A linguagem do amor, ela é diferente para cada um deles. Mas a decisão de amar e de ser verdadeira e de ser firme nos seus princípios, ela tem que ser sua, mãe. Você precisa ter essa firmeza, você precisa entender que amor é muito além de você estar de acordo com tudo que acontece na tua casa, com os teus filhos. Pelo contrário, o amor, ele quer muito dizer com disciplina, com ensinamento, com tempo de qualidade, com olhar nos olhos, com ensinar. Filho, não é assim. Filho, não é assim. Não é dessa maneira que você deve agir. É abraçar quando está machucado, mas saber também corrigir quando precisa ser corrigido, colocar os limites, mas saber que ele saiba que o seu amor não tem limites, mas que na vida existem limites, né? Então Deus me ensinou assim absurdamente sobre o amor, sobre a disciplina, sobre diferenças e sobre história. E o principal, sobre não ser egoísta e saber que o nosso coração, a nossa casa, ela é grande demais e nós podemos, sim, abrir sempre mais um espaço, sempre tem a possibilidade. E eu gostaria de convidar você que está aí na tua casa, com a sua família, talvez com a sua família com um padrão tão lindo, a orar, a pensar nessas crianças que estão precisando de um lar, que estão precisando de uma adoção, seja uma adoção própria mesmo, direta, ou seja uma adoção à distância, né? Você pode ajudar pessoas a transformar vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine e que nós possamos estar com o coração disposto a aprender que não é só sobre nós, não é só sobre a nossa vontade e as nossas escolhas, mas é muito mais, é sobre o propósito de Deus e é sobre as escolhas que Deus tem para nós. Gil, muito obrigada por compartilhar, abrir um pouquinho do seu coração conosco. Morro de vontade de poder conhecer todos eles e abraçar todos eles, né? E abraçar você, né? Assim, e ver como é precioso isso, como o Senhor escreve a nossa história de uma forma que a gente não pode imaginar, né? Eu tenho 2 irmãos adotivos, né? E ai de quem diga que não são meus irmãos de sangue. Ai de quem diga que não nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Nascemos no coração de Deus, né? Os meus irmãos, nós tivemos nossas diferenças e nossas dificuldades na adolescência, né? Não é fácil, é uma história, cada um tem a sua história, o seu processo,
né? Mas eu também tive com meu irmão de sangue, porque irmãos são para isso, para se aperfeiçoarem e se amarem, né? Mas eu tenho essa experiência, eu tenho isso no meu coração em relação à adoção, muito precioso isso que você falou, meu coração arde, eu me emocionei muito, porque em 2007 Deus me deu uma profecia em relação a isso, né? Em relação a ser mãe de muitas nações, e isso foi algo que me marcou, porque eu era solteira, eu tinha acabado de voltar da África, de Moçambique, e Deus sabe que se eu pudesse eu tinha ficado lá, mas Deus tinha uma outra história, né, para escrever nesse momento, e eu falei, então eu queria que Deus falasse isso com o rapaz com quem eu fosse casar, eu queria que Deus dissesse que ele ia ser o pai de muitas nações, né, que eu não queria ser mãe solteira, eu não queria ir para isso sem estar nesse contexto, né, assim, sem estar casada. Isso foi o meu coração diante do Senhor, né, e foi muito interessante, porque quando eu conheci meu marido, a gente começou a conversar, e com uma semana eu falei, Deus, fala comigo, fala se esse é o cara que você quer que eu case, né, eu conhecia ele da adolescência, mas eu reencontrei ele, e foi muito interessante que Deus me disse o texto que está lá em Hebreus, que fala, né, por pai de muitas nações te constituí, porque Deus traz à existência as coisas que não existem, né? Esse foi o texto que Deus me confirmou, isso me marcou muito, né? Eu estou abrindo isso, algo muito precioso para mim, porque quando você falou isso, né, de ser mãe de muitas nações, e o que fica muito forte para mim é que eu não sei aonde o Senhor vai me levar ainda, mas eu tenho buscado reavivar em mim o desejo de cooperar com Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Hoje eu tenho 2 filhos, 3, porque tem uma no céu, que essa eu já entreguei para Deus, já está lá, né? Então eu tenho mais 2 que eu tenho que, nesse momento, dar tudo de mim, todas as minhas forças, eu abri mão do meu trabalho fora de casa, eu abri mão de muitos sonhos para poder formar a vida de Anitta e Otto para a glória de Deus, e se Deus quiser, a vida de outros, né? E eu tenho esse desejo de adoção. Não sei quando, não sei como que o Senhor vai conduzir, né? Mas eu vejo que o Senhor tem reavivado o desejo de fazer a diferença, sabe? Eu acho que a gente sonha isso na adolescência, talvez outras meninas podem se identificar. A gente sonha isso na adolescência, a gente tem uma experiência com Deus muito forte, e aí a gente começa num ritmo de faculdade, de trabalho, e aí a gente casa, e aí a gente tem filho, e a gente esquece de muitas coisas que Deus já ministrou no nosso coração. Mas não existe velhice para cooperar com Deus, né? Eu acho incrível que as mulheres da Bíblia, dos patriarcas, todas eram impossibilitadas de terem filhos. E Deus fez um milagre, né? Sara era estéril, Rebeca era estéril, né? Então, assim a gente pode ver várias. Maria era uma mulher que não tinha relação com outro homem, e Deus escolheu essa mulher para trazer um filho, né, trazer Jesus a uma mulher que não podia ter filhos, porque ela não tinha contato com outro homem, né? Isabel era estéril, então isso me marca muito, a gente vendo isso, essa questão, essa relação dos filhos e das mães, porque fecundidade, fertilidade é de Deus, é Deus quem dá, e é Deus quem tira, né? Mas isso não nos impede de sermos mães daquele que está precisando, mãe do filho que está precisando. Às vezes tem filhos de sangue que ignoram e abandonam as suas mães e fazem coisas terríveis com suas mães, isso é triste. Mas tem outros filhos que estão desesperados para amarem e serem amados, né? E isso para mim é muito forte. Por quê? Porque eu sou uma filha adotada por Deus. O pecado quebrou a minha filiação com Deus. Então eu preciso, através do sangue de Jesus, restaurar, restituir isso, para que eu possa ser adotada por Deus como filho. Então a palavra fala isso, que nós fomos filhos adotados. Então isso é algo muito forte que a gente tem que entender. Não é o tema desse, não é o foco dessa nosso bate-papo, mas eu creio que é o que está no coração de Deus para falar conosco nessa tarde. Né? Entender que nós fomos adotados por Deus e ter um coração disposto, né? E até mesmo com o seu filho da sua barriga, se ele não foi desejado
ou se ele foi fruto de algo sofrido, de um sofrimento, é o mesmo coração que eu tenho que ter de amar, de respeitar, de me doar, de me entregar por esse filho, né? Então, não importa, a gente pode ter muitas variáveis nesse panorama, mas o que Deus quer é o nosso coração, que nós venhamos a ter essa certeza, essa convicção de que nós fomos criadas para cooperar com Deus, com a maternidade, seja ela natural, adotada, emprestada, né? Eu acho que é isso que está no coração de Deus. Amém. Vamos ver um videozinho aqui, especial, que foi até uma surpresa. Bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'aimerais juste faire cette petite vidéo pour parler de notre maman, comment elle a impacté notre vie, comment elle a aussi nous enseigné l'évangile, comment on a appris l'évangile avec eux, papa et maman. Ce sont des choses simples et fondamentales pour la foi chrétienne. Et vraiment, nous voyons l'exemple dans la vie de notre maman, qui est une femme forte, une femme de Dieu. Et principalement, je veux un peu faire un survol sur ma vie, comment moi j'ai accepté Christ, quoi. Ce n'était pas vraiment facile, mais c'est un combat de chaque jour. Et j'aimerais que vous priez pour nous ici aussi, pour fortifier notre foi et surtout pour la santé des mamans, parce qu'eux, ils sont le fondement, qui ont fourni cet effort et qui nous ont donné ces ingrédients, afin que ces ingrédients puissent aussi donner naissance. Donc, je la bénis infiniment, que Dieu la bénisse et qu'il la donne une bonne santé. Amen. Queridos, olha quem tá aí, no outro. Aqui, o Otto e a Anitta, vem cá, Anitta. Olha os filhos aí. Não dá para falar de filhos sem estar com a casa cheia. Essa foi uma das minhas filhas, né? Claro que eu não coloquei o vídeo dela para poder preservá-la um pouco. O que mais me tocou assim nesse vídeo foi quantas vezes ela falou, né, da questão do evangelho ter sido plantado, né? Como os ingredientes do evangelho na vida dela, e eu fico muito feliz de ver o resultado. Uma menina hoje com 21 anos, temente, obediente, está aguardando aí no Senhor, um casamento, esperando, orando, buscando, e enquanto isso, seja na nossa ausência ou na nossa presença, com um comportamento que enche o nosso coração. Eu queria falar um pouquinho. Eu vi o testemunho dela, me emocionou, né? Assim, porque é o que a gente pode dar aos nossos filhos, e mais precioso é Jesus, né? E eu aprendi isso da melhor maneira, recebendo dos meus pais, né? Eles abriram mão. Minha mãe, ela foi mãe com 15 anos. A história dela foi bem diferente da minha, mas nem por isso ela arrumou justificativa para viver de outra maneira, né? Ela entregou, a partir do momento que ela conheceu, ela se dedicou integralmente a isso, né? E não é pelo fato de eu ter tido oportunidade de estudar que eu queria dar menos aos meus filhos, né? O que me motivou a abrir mão do meu trabalho para cuidar dos meus filhos não foi porque eu não gostei do meu curso, ao contrário, eu fiz e procurei fazer com excelência, mas é porque eu queria dar aos meus filhos aquilo que eu recebi da minha mãe, né? Que era ela presente ali. Às vezes ela estava ocupada com as atividades da casa, mas ela estava ali, estava sempre ouvindo, estava sempre olhando para a gente, estava sempre ensinando, mesmo que não através de palavras em algumas vezes, né? Mas o testemunho dela de amor ao Senhor. Então, os nossos filhos são o que a gente tem de mais valioso nesse mundo. Porque eles pertencem ao Senhor, são um tesouro do Senhor. Então, assim, que a gente
conduzir eles a Deus, formar, né, pastorear o coração deles, é mais do que a gente pode com as nossas forças, né? Mas Deus, ele nos capacita. E mesmo tendo uma vida simples, né? Meus pais foram 4 filhos gerados na barriga. Eles ainda acharam pouco e nos deram um presente, né? Que foi a minha irmã, que eu desde criancinha orava para ter uma irmã. Eu tenho 3 irmãos homens e eu sempre quis ter uma irmã e desde pequenininha orava e Jesus atendeu, né? Esse pedido. E assim, eu sempre vi que não foi só uma vida que a gente ajudou, é uma geração inteira, né, que vem através dela. E não só isso, como ele nos abençoou, como fomos abençoados através da vida de Maíra, né? Então, não é porque assim, faltava criança em casa ou porque estava no coração de Deus e como o Senhor, ele abençoa, né? Ele enriquece. Então, assim, sempre tive no coração também a adoção e continua, né, como uma oração nossa para saber o tempo de Deus, né, a vontade dele em relação a isso. E uma coisa que eu queria falar também foi porque assim foi falado que por causa do meu corpo, assim, por causa do corpo, muita gente decide não ter filho, né? Mas tem que aí é claramente um motivo egoísta esse. Mas eu já ouvi gente dizer que não quer ter filho porque o mundo está mal, porque o mundo está perverso. Só que o mundo, ele não era digno de Jesus. E mesmo assim, Deus enviou o seu filho para esse mundo. E Deus enviou para sofrer, para ser moído. Então, assim, eu não me acho no direito de julgar que meus filhos são bons demais para esse mundo, né? Jesus, ele veio para mostrar, para ensinar a gente a fazer diferença aqui nesse mundo. E eu quero que meus filhos, eles sejam usados, sejam instrumentos de Deus para fazer essa diferença, né? Que a gente venha transformar o mundo pela renovação das nossas mentes. Então, assim, que para formar neles, conduzir eles para amar a Deus acima de tudo, né? Então, que Deus nos dê graça, né? Nessa missão. Ele nos dá o seu Espírito Santo, ele nos dá a sua palavra, né? E essa palavra, ela tem um texto que fala, e serão todos ensinados por Deus, né? Então eu pego assim, eu vou ser ensinada por Deus a ser mãe. E esse mesmo versículo vai se aplicar aos meus filhos. Eles serão ensinados por Deus. Então a gente, nessa dependência da palavra, tem texto para tudo, tem na palavra. Então a gente tem que se apegar como mãe, nós precisamos da palavra, né? A gente precisa se encher da palavra, se encher da presença do Espírito Santo, da direção dele. E não andar sozinho, né? Tá aproveitando desse privilégio que a gente tem de viver em família, de ter amigos para trocar experiências, para orar uns pelos outros e estar sempre atentos para a direção de Deus para nossas vidas, para cada momento. A gente teve num retiro agora semana passada e eu estava lá, né? Os meninos eram um retiro de jovens e nós fomos com a família. Então, estava lá, na primeira noite, teve um derramado do Senhor lá do Espírito Santo, que os meninos choraram na presença do Senhor, tiveram lá quebrantados e, assim, para mim isso foi marcante. E aí, na noite seguinte, eles já estavam com aquela cara de pífios. E aí eu comecei a orar, eu fiz, Senhor, derrama de novo o teu Espírito Santo, e comecei a interceder, colocar a mão sobre a vida deles, né, para que eles tivessem novamente uma experiência. Só que eu também estava ansiosa por esse momento e estava vazia. E aí, na hora, Deus falou comigo muito forte, você quer ver seus filhos cheios do Espírito Santo? Então esteja cheia do Espírito Santo. E aí eu me coloquei de joelho e comecei a louvar a música que estava cantando no momento, com todo o coração, imaginando que eu estava olhando para Jesus, né? E era, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Então eu me ajoelhei e eu vi o Senhor estender a mão para mim, me colocando no colo dele como filha. E aí dando um abraço bem gostoso e me enchendo ali com a presença dele, né? Então, como mãe, ele me fez me sentir ali como filha. E naquele momento, assim, foi inexplicável a experiência, assim, de estar envolvida com o amor de Deus. E aí, quando eu abri meus olhos, os meninos estavam se derramando na presença do Senhor. E
um teve visão, outro ouviu a voz de Deus, e assim não tem valor para isso, né? E às vezes a gente está tão agitada querendo fazer as coisas e a gente precisa entregar a Deus e a gente precisa viver aquilo que a gente quer ensinar, né? Se eu quero filhos cheios da presença de Deus, que eu venha andar na presença de Deus. Eu quero filhos santos, que eu seja santa. Então, esse é o testemunho que eu queria deixar hoje aí. Aleluia! Glória a Deus! Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que os temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Aleluia. Salmo 103, 17 e 18. Ser mãe. Chamado, missão, eu falaria horas sobre esse assunto. Ser mãe é muito além de amamentar, dar comida, banho, lavar roupa, levar e buscar. Ser mãe é formar o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. E isso a gente não pode terceirizar. É o nosso papel, é o nosso grande desafio. Deuteronômio 6, de 6 a 9, fala que nós devemos inculcar na vida dos nossos filhos a palavra do Senhor. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, ou seja, o tempo todo. Não contamine seu lar com as coisas deste mundo. Feche a porta. Desenho só bíblico e nem todos. Histórias, livros bíblicos. Não deixe eles amarem qualquer coisa deste mundo. Pode parecer radical, mas radical foi o que Jesus fez por nós naquela cruz. Tudo é por Ele, é para Ele, é por meio dEle. Nós temos que ser santos, separados do mundo. Precisamos ver em nós, eles precisam ver em nós, mães que vivem o Deuteronômio 6,5, cheias, né, de todo temor, né, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E como diz a Zoé, a vida é real. Nós erramos. Erramos, corrigimos, erramos de novo, erramos tentando acertar, mas é preciso nos perdoar e seguir adiante. Nossos filhos, eles foram esperados com muita alegria. E eu pisquei e eles cresceram. Passa muito rápido. Queridas mamães, é urgente formar no coração de seus filhos o temor a Deus. Uma vez eu ouvi que temor a Deus é odiar o pecado. Eu amei essa definição e usei ela demais. Não ter tempo para a gente sentar, para comer quentinho, para se arrumar. Isso tudo vai passar, isso tudo pode esperar. Mas formar o caráter de Cristo em nossos filhos é urgente. Cada situação que eles traziam para nós, para dentro de casa, a gente ouvia e devolvia para eles a luz da palavra. Devolvia para eles como Deus vê. Aquela pergunta, o que Jesus faria? Nos ajudou muito, muitas vezes. Nós sempre falamos para os nossos filhos que a obrigação de ser modelo era um grande privilégio e não um peso. E eles entenderam isso. Hoje eu sou vó. Coisa boa. E muito me alegro em ver minha filha com seu marido, ensinando as nossas netinhas no caminho do Senhor, repetindo as coisas que aprenderam e acertando bem mais do que nós. Eu ainda tenho 4 filhos em casa. São trabalhadores, são responsáveis, são cheios de temor. Mas vira e mexe. De vez em quando aparece uma situação que é preciso separar alma e espírito. O desejo da carne e o desejo de Deus para eles. E aí, a vara não tem mais sentido. Mas a vara deixou marcas de um coração quebrantado. E o temor a Deus faz a diferença nessas horas. Eu costumo dizer que a gente não disciplina nossos filhos para ter filhos adestrados, do tipo, senta, levanta, come, mas disciplinamos nossos filhos para que eles tenham um coração quebrantado, cheios de temor. É preciso que eles entendam que ninguém vai para o céu agarrado. É necessário ter uma fé própria e isso é urgente. Também tem os filhos que Jesus nos dá de outras formas.
Quando eu me achava mestra da maternidade, eu achava assim que a única coisa que eu não sabia ensinar, dar conselho, é quando a mãe falava assim pra mim: como que você faz para seu filho, né, comer? O meu não quer comer. E eu dizia: pá, não sei. Porque os meus sempre me fizeram passar vergonha de tanto que comiam. Mas daí Deus veio, puxou meu tapete e me colocou no lugar certo, aos pés dele. Isso aconteceu quando a Edilina, nossa africana de Guiné-Bissau, chegou na nossa casa. Na época, com 8 anos e meio. Adotamos a Aide e levamos 3 anos para entender que ela era uma criança com necessidades especiais. Foi um tempo bem difícil, mas Deus tem nos sustentado, tem nos animado, nos corrigido e ela tem nos levado a depender de Deus mais do que nunca. Hoje ela está com 14 anos. Deus fez milagres incríveis para ela estar entre nós. E isso nos sustenta nas horas difíceis, saber que Deus está nisso, Deus ama os órfãos. Também tem os filhos que o Senhor nos dá por tempos curtos, para que nós possamos cooperar com o caráter deles, formando o caráter de Cristo, né? E nós já tivemos alguns aqui, sem falar nos filhos dos irmãos, que escolhem a nossa casa como seu segundo lar. E aqui, assim, se come da nossa mesa, também ajudam e também são corrigidos, com muito amor. Eu costumo chamar esses de os meus, os seus e os nossos. Toda a casa se envolve. Aprendem a repartir, repartem a comida, repartem os seus quartos, repartem a atenção dos seus pais. Aqui em casa eu só não consegui ensinar ainda a repartir o chocolate, mas eu sigo em fé. E quando nós nos casamos, 27 anos atrás, o Senhor colocou muito forte no nosso coração o desejo de termos muitos filhos. Não para o nosso prazer, mas porque nós entendíamos que o mundo precisa dos nossos filhos. São as flechas na hora da guerra. E como eu me entristeço hoje em ver casais não querendo ter filhos, se limitando por vontade própria, não quando Deus limita, né? A um filho só por causa de caprichos, né? Caprichos egocêntricos. Enquanto os muçulmanos, eles estão tendo filhos em atacado, os homossexuais estão adotando, a grande parte da igreja está dormindo. Nós precisamos de crianças cheias do Espírito Santo, de jovens fortes, bem formados, apaixonados por Jesus, corajosos, e que Jesus tenha misericórdia de nós. Nossos filhos, eles foram gerados neste século, mas nós criamos eles no século passado. Sem TV dentro de casa, celular só após a maioridade, quando precisaram de um, muitas brincadeiras, noite da família, e nesse dia da noite da família, cada vez era de um, e ele escolhia a comida e a brincadeira que queria fazer, e ele era servido pelos demais. A gente fez muito esconde-esconde no escuro, piquenique no terreno vazio que tinha do lado de casa, pulamos corda. Eu não, porque eles sempre, meus filhos sempre riram muito, porque meu pé não sai 10 centímetros do chão, então isso era motivo de alegria para eles ficar rindo de mim. Mas também não faltou choro, não faltou clamor e muita oração. E o tempo voa, não para, e a gente só tem o hoje. Eu abandonei minha carreira, estudos, planos, tudo para ser mãe em tempo integral. Para ser professora homeschool, para ser psicóloga, sargenta muitas vezes, para ser amiga. E quando eu olho para trás eu me alegro demais e meu coração se enche de gratidão. E eu falo: Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos bons exemplos que tu colocou ao nosso lado, que a gente pôde seguir. Tem uma irmã muito próxima que diz que eu tenho espírito de mãe. E eu quero abençoar todas vocês com esse mesmo espírito. Meu nome é Silvana, sou casada com Tarcísio, moro em Itajaí, Santa Catarina. Profissão: mãe de muitos. Porque Ele nos amou primeiro e nos deu essa linda, especial missão. Eu espero ter abençoado, como tenho sido abençoada por esse projeto. Grande abraço.
Obrigada, querida Silvana, por dividir sua vida. A gente conhece não só o que você fala, mas a gente conhece o fruto do trabalho, do zelo, da dedicação de vocês. Que família linda. Silvana, assim como tantas outras, é uma mulher normal, fazendo coisas comuns e ordinárias, mas nas mãos de um grande Deus. É daquelas mulheres que todo dia entrega seus poucos pães e 2 peixinhos nas mãos de um Deus que multiplica graça, força, recursos, um Deus maravilhoso. Agora vamos ouvir o testemunho da Ellen, a filha dela. Oi, meu nome é Ellen, eu tenho 22 anos, moro em Santa Catarina, sou filha do Tarcísio e da Silvana. Eu nasci em um lar cristão, mas aos 10 anos eu tomei a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida, que foi me batizar e entregar minha vida ao Senhor. Desde muito pequena, meus pais sempre nos incentivaram a ter a nossa própria fé, a ter as nossas experiências com o Senhor, né? E isso eu vejo que foi muito bom para minha vida. Quando pediram para mim vir falar, né, alguma coisinha, dar um testemunho sobre a minha vida, eu comecei a pensar e esse foi um assunto que veio ao meu coração, porque há um tempo o Senhor tem trazido ao meu coração sobre isso, né, sobre estarmos conversando entre nós jovens, entre os adolescentes, né, sobre cada um ter a sua vida e a sua experiência com Deus. Eu, meditando e orando sobre esse tema, o Senhor me trouxe a lembrança a história de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que foram tirados de seus pais ainda jovens, levados a um povo com cultura diferente, com deuses diferentes. Não tinha ninguém perto deles que os exortasse, que os confrontasse, então eles estavam liberados para fazer o que quisessem, né? E mesmo assim eles permaneceram firmes e sendo fiel ao Deus deles, né? Eu também lembrei de um texto que fica em 1 Pedro 3,15, que fala assim, que a gente estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós, né? Desde pequena, meus pais me fizeram entender que eu não iria para o céu porque meus pais eram convertidos. Eu iria para o céu, eu seria salva, eu teria a chance de viver uma eternidade com o Senhor só se eu buscasse Ele, se eu tivesse a minha própria vida com Ele, né? E desde pequena também tem 2 perguntas que sempre ficam na minha mente, que eu acho que é muito, muito legal e ajuda bastante a ver onde nosso coração tá, né? Que a primeira é: se Jesus voltasse hoje, se Ele voltasse agora, eu fazendo o que eu estou fazendo agora, para onde eu iria, né? O meu coração, como ele está agora, para onde eu iria? E uma outra pergunta que eu sempre fiz também é que se meus pais morressem ou não estivessem mais do meu lado, o que eu faria? Eu permaneceria amando ao Senhor ou eu me revoltaria, me rebelaria e faria o que eu sempre quis, mas que nunca deixaram eu fazer, né? Então, é isso, eu agradeço pela oportunidade e um beijo para todo mundo. Obrigada, filha linda. Queridas, foi uma alegria muito grande passar essa tarde com vocês, passar esse tempo. Nenhuma semente que é gerada em oração e muitas vezes precisa ser molhada com lágrimas, vai ser infrutífera. Que Deus nos abençoe ricamente para podermos continuar adotando a muitos que precisarem do nosso amor. Amém. E que a nossa esperança esteja sempre na eternidade. Estamos criando filhos para a eternidade. E a eternidade começa na nossa casa.
A nossa missão de levar os nossos filhos ao céu e a nossa casa é o céu. Então, nós fomos chamados para isso. Venhamos a fazer isso com toda alegria e renovo do Senhor, nos dias melhores, nos dias mais difíceis. Que o Senhor seja sempre o nosso ânimo. Lembrando sempre que a única instituição criada por Deus é a família. Então, dê valor à sua família, tenha tempo de qualidade, resolva as questões que precisam ser resolvidas, escolha sempre amar. Essa é a melhor decisão para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família e para a tua descendência. Amém. Quero fazer uma oração e consagrar aqui diante do Senhor nossas famílias, né, para Ele. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, Senhor, de termos sido feitos filhos, de fazer parte dessa grande família, Senhor, que é a tua, Senhor, por tu ter nos escolhido. Eu te peço, Senhor, que tu abençoe cada família, Senhor, cada coração, cada sonho, cada plano, Senhor, que tudo esteja em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, que os nossos filhos, Senhor, possam te ver, que eles possam andar contigo e ter uma experiência contigo, Senhor. Que cada lar aqui, Senhor, venha ser abençoado, Senhor, e cheio com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Ele nos amou primeiro. Deixei meu microfone no mudo. É sempre assim, a nossa marca registrada. Gente, deixe o seu like, compartilhe essa live e vai ter continuação, álbum de família. Vamos escrever essa linda história e que o Senhor possa tocar corações. Envie esse link para famílias, para mães, para filhos, para pessoas que precisam escutar. Até a próxima. Obrigado, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Conhecemos ao Pai porque Ele nos amou primeiro. Ah, família linda. Ele me amou primeiro. Sou amada, sou filha de Deus. Ele nos amou primeiro. Me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Quem? Jesus. O nosso Salvador. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Ele me 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 amou primeiro. Temos vida plena porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. E eu sou filha de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro e eu amarei para sempre. Porque Ele nos amou primeiro. E nos deu. Ele me amou primeiro. Temos vida em abundância, porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Amou primeiro.